Saudações fraternais, prezado ouvinte. Estamos iniciando mais um estudo comparando os ensinos bíblicos com a atualidade. O meu nome é Peter Unruh e pretendo contribuir para ajudar a analisar o que está acontecendo em nossos dias. Mas antes disso, vamos pensar num relato bíblico. Em Gênesis capítulo 37, encontramos o início da história de José. Ele era filho do patriarca Jacó e foi então vendido para o Egito mais tarde. E o texto nos fala sobre o tempo quando ele ainda estava sob a guarda de seu pai. Os irmãos dele estavam apacentando o rebanho. Então Jacó disse para ele: vai lá para o campo, veja onde é que estão os teus irmãos, veja como é que eles estão, então me traz notícias a respeito dele. Realmente, os irmãos não gostavam nada dele, tinham inveja, tinham ódio dele, e José já tinha feito outras visitas desse tipo, e havia trazido notícias ruins a respeito do comportamento de seus irmãos, e desta forma o ódio dos irmãos era muito grande. E o texto então nos fala a respeito dessa viagem, em Gênesis capítulo 37, versos 14 a 17, dizendo o seguinte: E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? Ele disse-lhe: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Então, essa breve parte da Bíblia nos mostra um fato muito importante. A afirmação de José: procuro meus irmãos. Pessoas que não estão onde deviam estar, pessoas que não estão nos seus lares. Aqui no Brasil, cerca de 226 pessoas somem diariamente dos seus lares e muitas vezes as buscas são infrutíferas. Pessoas que simplesmente desaparecem e muitas vezes não são localizados mais pelo resto da sua vida. Isso faz com que cerca de 80 mil pessoas são dadas como desaparecidas durante um ano. É uma situação trágica. Porém, existe uma outra realidade e queremos aplicar essa afirmação a essa outra realidade. Os desaparecidos no sentido de abandono das reuniões da igreja, da afiliação da igreja. Os chamados desigrejados. Existem vários sites na internet comentando a esse respeito. Sabe-se que nos Estados Unidos cerca de 1/3 dos evangélicos já abandonou a sua igreja e não pretende se afiliar a nenhuma outra igreja evangélica. Querem viver a sua vida independente, sem qualquer compromisso com uma igreja local. Aqui no Brasil já são 2 milhões de antigos frequentadores da igreja que abandonaram e também disseram: nós não vamos voltar mais. Muitas vezes são frustrações que a pessoa passou e realmente há muitos movimentos religiosos que não são dignos de serem frequentados. Existem situações realmente dramáticas nesse sentido. E às vezes a pessoa não encontra numa cidade uma igreja que realmente zela pelos princípios da palavra de Deus. Mas é pior a situação quando a pessoa simplesmente decide: eu não quero mais compromisso nenhum com uma igreja local. Eu não quero frequentar nenhum lugar, eu quero viver a minha vida independentemente de qualquer afiliação religiosa, seja de que natureza for. Então, quando uma pessoa às vezes não pode frequentar, é uma situação. Pode ser por razão de doença, outros motivos, mas quando existe uma igreja bíblica na localidade e a pessoa decide: eu não vou frequentar, então a situação realmente é muito preocupante. A Bíblia nos mostra vários motivos pelos quais pessoas se afastam da comunhão com Deus. Em primeiro lugar, a pessoa não deseja se submeter às doutrinas que a palavra de Deus ensina.
Nós lemos em 2 Timóteo 4, verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então a pessoa não quer se submeter àqueles princípios que Deus estabeleceu, que são eternos, ela simplesmente quer doutrinas que agradam a sua própria carne, as suas próprias concupiscências. Então, não vai se afiliar a nenhuma igreja para não aceitar aquilo que ela chama de jugo pesado para ela poder seguir. Temos uma situação dessa no próprio tempo de Jesus. Lemos em João capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Então, depois do discurso de Jesus, eles acharam que era muito duro aquilo que Jesus estava falando. E na continuação, nós lemos, então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, creis vós também retirar-vos, João capítulo 6, 66 e 67. Então, assim como no tempo de Jesus, assim como no tempo dos apóstolos, hoje há muitas pessoas que abandonam as reuniões da igreja, abandonam a filiação da igreja, simplesmente porque não querem se submeter àquilo que Deus estabelece como verdade na sua palavra. Uma certa jovem mandou uma vez uma carta para mim e disse: eu não aceito mais as suas doutrinas, por isso eu vou me retirar e não frequentar mais. Bom, eu não havia ensinado nunca doutrinas minhas. Todas as doutrinas eram baseadas na palavra de Deus, mas a pessoa simplesmente não quer ter a sua liberdade, quer viver a sua vida. Um segundo motivo porque há pessoas que abandonam as igrejas é o fato de nunca terem nascido de novo. Nós lemos sobre isso em 1 João capítulo 2, verso 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestem os que não são de nós. Então, há realmente muitas pessoas afiliadas a igrejas que nunca nasceram de novo. Eu tive no ministério várias experiências de pessoas que eram membros, haviam sido batizados, mas com o tempo reconheceram: eu nunca me converti, eu nunca nasci de novo. E a Bíblia fala sobre situações desse tipo, Mateus capítulo 7, 23 em diante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, existem pessoas, e muitas pessoas, frequentando igrejas evangélicas, mas que nunca fizeram uma decisão genuína para Cristo. Não somente no sentido de querer ganhar o céu, escapar do inferno, mas no sentido de um compromisso de obediência para com Deus. A Bíblia diz que Cristo veio ser causa de eterna salvação àqueles que lhe obedecem. Então, a verdadeira conversão sempre implica num compromisso de obediência para com Deus. Mesmo que a pessoa não consiga obedecer sempre, mas esse é realmente o seu propósito. Há muitas pessoas na igreja que levantam a sua mão, querem tomar uma decisão para escapar do inferno, para ir para o céu, mas nunca assumem o senhorio de Cristo na sua vida. Então, muitos abandonam por esse motivo. Em terceiro lugar, há pessoas que deixam a frequência das igrejas por causa de uma vida pecaminosa, por causa do gozo pelo pecado. O apóstolo Paulo escreveu: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Então, era uma pessoa que não queria se livrar das paixões da carne, e, por isso, simplesmente, eu não vou mais frequentar. Tive uma experiência muitos anos atrás, quando um jovem que era líder da escola dominical veio, entregou o material e disse: a partir de hoje eu não quero mais, não vou mais frequentar a igreja, simplesmente vou embora. E foi para uma vida pecaminosa. Não demorou muito, contraiu AIDS e teve uma vida realmente muito penosa
durante muitos anos. Quantas pessoas escolhem o pecado em vez de se submeterem à palavra de Deus? A Bíblia nos mostra também que haverá pessoas que simplesmente vão apostatar da sua fé e aceitar doutrinas de demônios. Em 1 Timóteo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Hoje são ensinadas muitas doutrinas em muitas igrejas, então simplesmente a pessoa vai seguir doutrinas de demônios. Está aumentando demais o número de pessoas que seguem práticas religiosas que não têm nada a ver com a obediência à palavra de Deus. Então, os desigrejados são pessoas que consideram que não precisam da frequência ou da comunhão e da responsabilidade dentro de uma igreja local. São pessoas que têm essa oportunidade, sabem que existe lugar onde podem frequentar, mas simplesmente decidem: eu não quero ser membro da igreja. Mas então vem uma pergunta muito importante. É necessário ser membro de uma igreja? O que a Bíblia ensina a esse respeito? Vamos ver algumas verdades que a Bíblia nos apresenta a esse respeito. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que a pessoa deve ser agregada a uma igreja local. Lemos em Atos capítulo 2, no verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E depois ele fala como estavam participando da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e nas orações, e assim por diante, uma vida em comum com reuniões praticamente todos os dias. Então, agregar-se significa tornar-se membro de uma igreja local, e isso é fundamental, é importantíssimo para uma pessoa que ouviu o Evangelho, se converteu de verdade, foi batizada, então também precisa ser agregada e precisa continuar membro de uma igreja. A Igreja de Cristo é um corpo que precisa de ajuda de todas as demais partes dos membros. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. 1 Coríntios capítulo 12, versos 21 e 22. Então, cada membro do corpo tem a sua função. E nenhum membro pode viver independentemente, isoladamente dos demais membros. Não podemos imaginar uma orelha correndo por ali, vivendo por conta própria, ou um olho, ou uma mão, ou um pé. Os membros todos necessitam um do outro e cada membro tem a sua função. Então a Bíblia deixa muito claro que não pode um membro dizer do outro: eu não preciso de ti. Nós precisamos sim de todos os membros, e para o corpo realmente ser sadio e se desenvolver, deve haver a participação de todos os membros da igreja local. Cada membro individual deve contribuir com a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Cada um tem uma função, e essa função vai ser cumprida dentro do âmbito do trabalho de uma igreja local. A Bíblia ensina, 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11, cada um contribua com o dom que Deus lhe deu, segundo a multiforme graça de Deus. Então, esse dom vai ser exercido dentro da igreja. Nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, todo o corpo vai ser edificado segundo a justa operação de cada parte. Cada pessoa tem o seu dom. E esses dons em conjunto vão fazer com que o corpo de Cristo
possa crescer em amor. Tivemos ontem a situação de um grupo musical ir fazer uma visita a uma pessoa em estado de risco para cantar, tocar música e transmitir uma pequena mensagem. Aquele irmão não estava em condições de estar frequentando, mas tinha outros membros do corpo que foram lá para ajudar, animar e também poder dessa forma contribuir com o seu estado emocional e espiritual. Nós dependemos do serviço de cada pessoa e por isso ele fala sobre a justa operação de cada parte. Um membro sozinho não pode fazer o trabalho e depende do ambiente da igreja também para fazer o trabalho. Quando eu vou fazer estudos evangelísticos, normalmente há outras pessoas participando, estamos juntos, então levando o evangelho para as pessoas. O grupo musical na igreja está em conjunto contribuindo para que os demais membros sejam edificados e que o nome de Deus seja glorificado. Então, um desigrejado não tem essa oportunidade de dar a sua contribuição para o crescimento da obra de Deus e, portanto, se torna uma pessoa inútil em relação ao corpo. A Bíblia nos mostra que não devemos abandonar a nossa congregação. Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto veres que vai se aproximando aquele dia. Então, não devemos abandonar, devemos estar assíduos na frequência. Quando não pode, muitas vezes está presente fisicamente, então há meios virtuais para estar participando, mas o membro sempre deve toda semana participar da comunhão com outros membros da igreja, seja presencial ou seja por meios virtuais. Ele mostra ainda dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, para que possamos admoestar uns aos outros. Como é que eu vou admoestar alguém se estou vivendo uma vida isolada, longe das pessoas? Não. Com a presença, vou conhecer as lutas e ajudar a pessoa a permanecer firme. E, além disso, ele cita o fato de que quanto mais que vemos que o dia vai se aproximando, quanto mais o tempo passa, mais o mundo passa por situações difíceis. E quantas pessoas estão necessitadas de alguém que possa lhe dar apoio, especialmente nesse tempo de pandemia. Em último lugar, para a pessoa andar na luz, ela precisa da comunhão. É impossível viver na luz de Deus sem estar em comunhão. O que diz a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 7? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Então a Bíblia é categórica. Se andamos na luz, nós vamos ter comunhão. E quem não quer ter esse compromisso com uma igreja local, quer viver uma vida independente, não anda na luz de Deus. Pode se enganar pensando que está na luz de Deus, mas não está. No plano de Deus, não há espaço para desigrejados. A pessoa deve ser membro de uma igreja local, deve frequentar as reuniões, deve dar a sua contribuição com os dons conforme Deus lhe deu, e desta forma estará mostrando que está realmente andando na luz de Deus. Prezado amigo, como é que tem sido a sua frequência nas reuniões da igreja? Você tem sido pontual, tem sido assíduo, tem procurado manter comunhão com os irmãos, tem se dedicado a servir com os seus dons? Que Deus possa nos usar, especialmente neste tempo difícil, para viver para a sua honra e glória. Procure, meus irmãos. Você tem procurado irmãos que têm se afastado? É importante procurar e tentar trazê-los de volta para a comunhão. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo e que Deus o abençoe ricamente. Amém.